Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí num projeto bem interessante, que é a gente pegar a ideia de como é que a integral foi desenvolvida como conta, como é que se fazia conta antes de saber que a integral era aquele tipo de operação que desfaz o que a derivada faz, que a gente já demonstrou aqui. E um toquezinho de integração numérica para a gente entender como é que isso funciona, tá legal? Como é um assunto que fica com uma complexidade mais ou menos séria, eu tive a ideia de discutir com vocês com uma função bem simples para a gente poder ter como conversar. Porque se você jogar funções aí mais complicadas, as contas realmente ficam estratosféricas, né? Mas acompanhe o raciocínio aqui que a gente vai deixar essa ideia pelo menos alinhavada para vocês, combinado? E a nossa conversa vai se desenvolver assim, tá? Vou pegar uma função simples, f de x é igual a 2x, e a grande pergunta aí, que é basicamente para que serve a integral, serve para calcular a área, tá? Qual é a área que fica sob esse gráfico aí, tá? Então, se f de x é igual a 2x, e eu quero saber a área que fica até o meu x é igual a 8. Bem, essa conta a gente sabe fazer e é bom que a gente vai ter um parâmetro aí para poder avançar na conversa para vocês verem se eu não estou fazendo nenhum absurdo, beleza? Porque a área do triângulo é a base que multiplica a altura, f de x é igual a 16, dividido por 2, 16 por 2 dá 8, 8 vezes 8, 64 unidades de área. Legal? Aí, como é que a gente faria se por um acaso a gente não soubesse, a gente está num... Quero convidar vocês aí para um exercício de ficção, em uma ideia de que a gente não saiba calcular a área de triângulo, não tem ideia de como vai calcular a área de triângulo. Alguém tem uma ideia assim, ó. Vamos fazer faixas para ver quantas faixas cabem, quantos retângulos cabem aí dentro, né? Então a pessoa fala assim, olha, mas por fora ou por dentro? Então vamos ver aqui, por fora e por dentro. Aí alguém fala assim, ó, tudo bem, mas só que as sobras ficaram muito grandes. Então, que tal a gente fazer isso com retângulos cada vez mais finos, para ver como é que funciona, tá legal? Então, vamos fazer a conta a partir daqui, tá? Sendo que a minha unidade de área é o próprio quadradinho aí que você tá vendo, um montão de quadradinho aqui que eu costumo usar com esse quadro aqui quadriculado, tá legal? Só que no caso aqui, cada quadradinho vale 4 do meu. Então, quantos quadradinhos a gente vai ter vermelhos aí? Deixa eu pegar a caneta vermelha para fazer a conta. Ó. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. No próximo eu vou ter 6. E depois tem 8. Legal? Então vai dar 6 mais 6, 12, com 8, 20. Mas só que se eu quiser calcular a área em termos de quadradinhos verdes, eu vou ter que multiplicar por 4. Então eu vou ter 4 vezes 20, eu tenho 80 unidades de área. Legal? Calculei. Tem uma ideia aí grosseira de quanto é que é essa área. Só que a gente vai ter um excesso aqui, né? Então, minha área, na verdade, ela vai ter que ser menor do que 80 unidades de área. Legal? Aí, desenvolvendo ainda a ideia, como é que fica essa conta aí se a gente quiser fazer por falta? Então, ó, sem contar essas áreas que vão ficar perdidas aqui. Então, como é que vai ficar? Aqui eu tenho 2 quadradinhos, aqui eu tenho mais 4 e por último ali eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal? Então 10 são 12. Tá? Só que a minha unidade de área é um quarto disso, então eu tenho que multiplicar por 4. 12 vezes 4, 48 unidades de área. Legal? Então, eu posso chegar à conclusão de que a minha área é necessariamente maior do que 40 unidades de área e menor do que 80 unidades de área, né? Eu falei 40, é entre 48 e 80. Legal? Só que, pô, ficou aí, pode ser 49, 50, ou pode ser até não ser um número natural, né? No caso aí, a gente não sabe quanto é que dá essa área daí nesse nosso universo paralelo, beleza? Mas a coisa ficou imprecisa pra caramba. Então vamos fazer
com a minha unidade de área padrão aí eu não vou nem ter que fazer conversão, só tem que contar quantos quadradinhos eu tenho aqui. No caso, em excesso, ó, os excessos estão aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou ter a mais. Legal? Quanto é que vai ser a área disso aí? A área disso aí vai ser a mesma quantidade de quadradinhos. Eu começo com 2, depois vai 4, depois vai 6, até o último aqui, ó. Esse último aqui é 8 vezes 2, eu vou ter 16 aqui. Quantos termos eu tenho? A gente pode calcular na PA, mas aqui, como o número é pequeno, dá até para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos. Então, quanto é que vai dar essa soma de termos aqui, ó? Primeiro, mais o último termo, tudo isso dividido por 2, multiplicado pelo número de termos. Então, isso aqui vai dar 4. Então, fica 18 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Vai 3, 4 e 3, 7, 72 unidades de área. Então, a minha área daí, ela vai ter que ser menor do que 72. Pelo mesmíssimo raciocínio, agora com falta, quantos quadradinhos nós vamos ter? Vamos ver aí, fazer essa conta. Eu começo com 2, depois eu vou ter 4, depois eu vou ter 6, até ter, ó, já deixei aqui lembrado, bisurado, para não fazer besteira. Meu último termo é 14. Porque o 16 iria bater aqui, ele não cabe. Então, quantos termos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Como é que vai ficar a nossa conta? Ó? A nossa área vai ser 2 mais 14, dividido por 2, vezes 7. Então, 16 por 2 dá 8. 8 vezes 7, 56. Então, a minha área... Deixa eu marcar ela lá em cima porque faltou espaço aqui. Ela vai ser necessariamente maior do que 56 e menor do que 72. E a precisão está melhorando. Só que está longe ainda de você ter um resultado realmente bacana. Então vamos diminuir isso de novo. Vamos continuar fazendo essa conta aí. Era assim que o pessoal fazia antigamente para poder entender o assunto. Aí eu dividi ele com... metade aqui do comprimento, né? Então, isso aqui vai ter 1/4. Cada quadradinho aqui vai ter 1/4 da unidade de área. Vamos contar quantos quadradinhos a gente tem aqui, ó. A gente começa com 2. Aqui, ó, 1, 2. Depois você vai ter 4. Depois você vai ter 6. Até chegar a 32. Por que 32? Porque aqui eu tenho 8 e 16 da função, né? Só que é o dobro, então 32. Quantos termos a gente vai ter, ó? 4 aqui, 4 aqui, 4, 4, 4, 4, 16 termos. Lembrando que você poderia puxar isso aqui pela PA, caso você quiser ser um pouco mais rigoroso, né? Mas dá para ver visualmente, vida que segue. Então, quantos quadradinhos vermelhos nós vamos ter aqui? Os quadradinhos vermelhos vão ser primeiro termo mais o último, tudo isso dividido por 2 vezes 16. Legal? Então vai ser 34 vezes 16. 34 vezes 16. Não quero fazer essa conta não, porque o que me interessa mesmo é a quantidade de quadradinhos verdes, né, da minha unidade de área, né? Porque, na verdade, eu teria que desenhar esse quadro vermelho aqui com essa carinha, bem menorzinho aqui. Então, basta eu dividir por 4. Então, o que eu vou ter, ó? 34. Aqui eu dei uma bobeira enorme, né? Porque 16 dividido por 2, eu esqueci de fazer essa conta, deixa eu dar uma corrigida aqui. Aqui é 8. Então, 8 aqui. Só que eu quero isso dividido por 4, então a minha conta é 34. 8 dividido por 4 dá 2, então eu vou ter 68 unidades de área aí. Então, a minha área, ela é menor do que 68. E maior do que quanto? Mesmíssimo raciocínio. Vamos ver aí como é que vai ficar por falta. Eu começo com 2, depois vai 4, depois vai 6. E me interessa muito saber qual é o último termo. Ó.
aqui seria 32, né? O anterior seria 30. E da mesma forma, faltou um termo aqui, ó, esse vermelhinho que eu já deixei até marcado para não esquecer dele, né? Então, 4, 4, 4 dá 12, com 3, 15 termos. Então, aqui eu tenho 15 termos. Beleza? Então, qual vai ser a área aí desse quadradinho verde? 2 mais 30, dividido por 2 vezes 15, a fórmula da PA, né? Eu estou usando direto a fórmula da PA e esqueci de falar para vocês, né? Primeiro termo mais o último termo, dividido por 2 vezes o número de termos. Então, aqui vai dar 32 dividido por 2, 16 vezes 15. Mas da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente, a área que me interessa não é essa daqui, é ela dividido por 4. Então, ó, 16 dividido por 4 dá 4, vezes 15, então eu tenho 60. Então, a minha área, ela vai ser menor do que 60 e maior do que 64, e que 68, né? 64, na verdade, é o resultado esperado que ficou super bonitinho, porque é justamente a média aritmética, bate no meio direitinho, 64 está entre 60 e 68. Então, visualmente, a confusão toda é essa. Legal? E qual é a filosofia que a gente vai estabelecer depois disso? Olha aqui, pessoal. Imagina que eu quero fazer isso realmente com a ideia de integral. Aí eu poderia ter uma função maluca qualquer, que eu desenhei uma função doida aí, que eu somaria cada trecho aqui, ó, em uma faixinha daqui, que como está tendendo a zero, em vez de chamar de ΔX, eu chamaria de dx, tá? E aqui é o teu f de x. Então, em se tratando de integral, ela fica com essa carinha aqui, ó. No caso, eu estou definindo aqui entre 0 e 8, né? Então, meu número aqui, que eu coloquei definido entre 0 e x, é 0 e 8, especificamente, que é teu f de x, que é a altura, multiplicado por dx, que é a largura da faixa. Que eu fiz isso aqui várias vezes com faixas cada vez menores. Legal? Se por um acaso a gente não tivesse esse conceito aqui de integral, a conta seria horrível, que eu vou mostrar para vocês. Já deixei ela armadinha aqui, porque é o tipo da conta que a gente erra, que é essa daqui, ó. Qual é a ideia? Eu tenho um ΔX aqui, que tende a zero, e eu vou fazer N divisões aqui. Legal? Então, eu vou calcular a área utilizando a ideia do somatório deles, que eu já deixei todo pronto aqui, porque é uma conta que tem toda a cara de que eu iria errar se tentasse fazer aqui gravando com vocês, tá? Então, ó, qual é a ideia? Deixa eu ir marcando ela aqui, ó. Então, somatório do teu ΔX multiplicado pelo teu f de x, quando o seu n tende a infinito e teu ΔX tende a zero. Tá legal? Então, ó, quem que a gente vai colocar aqui, ó? O teu ΔX. Quem é o ΔX? 8 dividido por n. Eu tenho no caso específico aqui, tá? Porque eu tô querendo essa área específica, por isso que eu coloquei 8. Só que ele tem n divisões. Então, cada um trechinho desse aqui, ó, é teu 8 dividido por n divisões. Por isso que eu já deixei ele marcadinho aqui. Isso aqui é o teu ΔX. Então, o teu ΔX multiplicado por 1/n, tá? Eu tenho meu... Aqui é 1, 2, 3, ele vai indo até completar de 1 até n. Então, 1/n, a função de 1/n. Depois, o teu ΔX vezes 2/n. Depois, o teu ΔX vezes 3/n, até chegar ao f de 8. Legal? Então, vou colocar meu ΔX em evidência porque ele está multiplicando aqui, 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 ó. Então, o teu ΔX veio ficar em evidência aqui. Quem é f de 1 sobre n? A tua função é f de x é igual a 2x, então tem que ir dobrando. Então fica 2 sobre n, 4 sobre n, 6 sobre n, e teu f de 8 é igual a 16. Só que esse 16 ele ficou perdido aqui nessa conta, porque está todo mundo dividido por n. Então eu vou substituir o meu 16 por 16n dividido por n. Legal? Quando eu faço esse artifício,
eu posso colocar em evidência esse 1 dividido por n, que ele está aqui, 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 e finalmente, ó, aqui também, porque eu utilizei esse artifício aqui agora. Legal? Então, quem é que vai ficar aqui? Vai ficar aqui. Deixa eu só botar aqui esse n dividido por n, legal? Vai ficar aqui, ó, 2 mais 4 mais c, até 16n. Então, esse carinha daqui ficou 8 dividido por n ao quadrado. E lá, a minha PA. Primeiro termo, enésimo termo, dividido por 2, multiplicado pelo número de termos. Para facilitar as contas, eu já cortei aqui o n ao quadrado com n, e ficou com 8 dividido por n, multiplicado por, vou dividir aqui por 2, então 1 mais 8n. Legal? Então, vamos multiplicar aqui, ó. Então, 8 sobre n vezes 1 dá 8 sobre n, tá ele aqui. 8 dividido por n vezes 8n vai dar 64n dividido por n. Mas você lembra que meu n tende a infinito? Quando meu n tende a infinito, esse número aqui vai tender a zero. O que isso quer dizer na minha ideia? Quer dizer que quando a minha faixa for fininha, essa área daqui, ela tende a desaparecer. A área que eu vou ter em falta ou em excesso. Legal? Então, por isso que esse número vai tender a zero. Então, fica 64n por n, corta os n's, 64 unidades de área. Olha, né? Brincadeira não. Eu vou dizer para vocês que eu quebrei a cabeça para poder deixar isso aí engatilhado para vocês. Então, a grande questão é, você vai ter que fazer isso? Não, não, de forma alguma. Deixa eu inserir uma página aqui, ó. Insere página. O que você tem, ó? Você tem f de x, dx, e vai calcular a integral disso aqui, tá? E você vai lembrar que a integral, ela é o inverso da derivada. Legal? Então, por um acaso aqui, ó, 2x dx, eu vou poder pular com esse aqui multiplicando, então vai ficar x dx, então vai ficar 2 x ao quadrado dividido por x, porque quando você deriva essa criança aqui dá justamente x. Legal? A rigor, depois você teria que somar uma constante aqui. Legal? Então, repara aqui que você cortaria esse 2 com esse 2, o teu x é igual a 8, e a tua área vai ser igual a 8 ao quadrado, porque você está com uma integral definida entre 0 e 8. Legal? Então, você está substituindo essa conta daqui por essa conta daqui. Então, vamos combinar que integral, ela não foi feita para complicar a tua vida, não. Foi feita para simplificar a vida de todo mundo. Só que é óbvio que é o tipo da conta que não é todo mundo que vai usar. Mas se você precisar dela, é muito melhor você fazer isso do que isso aqui. E era essa a ideia que eu queria discutir com vocês. Beleza? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.